Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do duelo entre Botafogo e Fortaleza, partida que acontece logo mais às 9 horas da noite no Newton Santos, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, Fortaleza é o líder com 48 pontos e em segundo lugar o Botafogo com 47. Lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos. Nesse vídeo, os comentaristas aí debatendo a partida de hoje. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, João! Sextou! Bom final de semana para todos vocês. E vem aí a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como sempre, teremos jogos muito interessantes, mas duas partidas me chamam muita atenção. Sábado, 21 horas, estádio Newton Santos, o Engenhão, Botafogo e Fortaleza vão se enfrentar. Simplesmente o Fortaleza líder do Campeonato Brasileiro e o Botafogo vice-líder. Galera, isso aí é uma decisão dentro do campeonato de pontos corridos. Se o Fortaleza vencer, ele dispara. Se o Botafogo vencer, ele assume a liderança. Se houver um empate, a galera que está ali logo atrás, Palmeiras, Flamengo, vai ficar toda animada. Tá difícil, né? Tá. Acho que a gente tá num momento tão difícil da vida que a gente precisa repensar aí. Mas muito, hein? É só ver o que vocês estão vendo antes do meu programa e depois. Cara, é inacreditável. Vamos lá, então. Dá para entender que o Flamengo é o candidato ao título brasileiro ou Palmeiras, Botafogo ou Fortaleza? Joga Botafogo e Fortaleza, hein? Joga Botafogo e Fortaleza. Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de não ter outras competições nesse momento, né? Joga Botafogo e Fortaleza, os dois que estão à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem confronto com os dois aqui em São Paulo e não tem outra competição. Acho que o Palmeiras tem um caminho aí bom pela frente. Tem por incompetência também, né, Veloso? Sim, perdeu para Botafogo e perdeu para o Flamengo. É. Vamos lá, pra você? Pra mim, o Flamengo. O Flamengo é candidato. Pra mim é Botafogo ou Fortaleza ganha o título brasileiro. Eu não acredito é o em Fortaleza, não. Não acredito em Fortaleza. Não? Pra você, Maravilha. Acho que a briga vai ser Flamengo ainda, Flamengo, o Palmeiras e qual que seria o outro aqui? Ah, Abel perdeu dois aí, né? Botafogo. Mundo pode ser. Que por sinal... Da final, Fortaleza vai ter o seu maior desafio desde que assumiu a liderança do Brasileirão. Confronto direto contra o vice-líder Botafogo fora de casa. A gente vai conferir agora as prováveis escalações para o duelo no Engenhão, começando pelos donos da casa, né? O Arthur Jorge deve escalar e o John no gol. A gente tem Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano. No meio ali o Gregory, Marlon Freitas, o Almada, o argentino. Aí a gente tem no ataque, um belo ataque, né? Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus, que está fazendo gol em todas essas últimas partidas aí. Laza, o que você acha desse provável time aí do Botafogo? É o Botafogo de melhor que tem na mão, né? O técnico português está sabendo encaixar realmente, e eu gosto desse estilo com o Almada sendo um 10. O Almada sendo realmente esse cara de criação. No começo, o Almada estava caindo mais pela esquerda, né? Jogava o Luiz Henrique pela direita e o Almada aberto pela esquerda. Eu gosto mais do Almada nessa função de 10, do que ele fez no Atlanta United, do que ele faz na seleção da Argentina de base e, obviamente, na seleção principal quando ele entra, né? A gente sabe que tem 3, 4 jogadores na frente, mas o Almada é campeão mundial, a gente tem que lembrar disso. Mas eu gosto dessa formação e é ofensiva, porque o Arthur Jorge não tem medo de colocar o Luiz Henrique, Savarino, coloca o Igor Jesus, né? O Igor Jesus, inclusive, chegou e ganhou a posição do Tiquinho. Acho que o Tiquinho oscilou muito, principalmente do final do ano passado para o começo desse ano, e o Igor Jesus chega para esse lugar e ocupa com, como você falou, com garbo e elegância, fazendo gols importantes. Então, é um time forte. É um time que, por exemplo, um cuiabano que colocou o Marçal no banco, era um dos líderes dessa equipe do Botafogo, é um líder ainda dentro do vestiário, mas o cuiabano, um jogador que estava no Grêmio, a torcida pegava no pé dele, o Renato pedia calma, pedia tranquilidade. O cuiabano sai do Grêmio
e se torna também uma das principais armas do Botafogo, porque o Cuiabano defende muito bem e consegue atacar. Então, eu acredito que esse daí, obviamente, é o jogo da rodada e o Arthur Jorge tem aí de melhor. Tá todo mundo à disposição, né? Obviamente, tirando Eduardo, aqueles jogadores que a gente já sabe que não vão voltar mais na temporada. Mas o que tem de melhor hoje aí é um time muito forte do Botafogo. Realmente é um time muito forte que se reforçou muito bem nessa janela. Agora a gente vai ver a provável escalação da equipe do Fortaleza, que é a atual líder da competição. O Vojvoda deve escalar o João Ricardo no gol, né? O Tinga, o Brites, Cardona e o Pacheco. No meio, o Lucas Sacha, o Hércules e o Pochettino. E ali na frente, o Pikachu, o Breno Lopes e o Lucero, que está fazendo muito gol também. É o vice-artilheiro da competição com 8 gols. Como você enxerga o Fortaleza para essa partida? Esse time também do Fortaleza é o que o Vojvoda tem de melhor na mão, né? E aí a gente está falando de um Pochettino que para mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro, aquele argentino clássico que consegue armar, enxerga o jogo, enxerga os espaços. O Lucero, outro finalizador, jogador de dentro da grande área, que finaliza muito bem. Aí você pega também como o Vojvoda conseguiu montar esse elenco. Breno Lopes é um jogador que o Palmeiras não era titular. Era um jogador um pouco mais encostado no Palmeiras. Ele traz para o Fortaleza. Breno Lopes hoje é uma peça fundamental nesse elenco do Lion. Pikachu, outra peça fundamental. Aí você pega o meio-campo. Hércules, também um dos melhores volantes desde o ano passado. É um cara que tem um dos maiores números de média em desarme no futebol brasileiro. E o Hércules, a hora que você olha, obviamente, quem puder assistir o jogo, né, entre Botafogo e Fortaleza, repara, porque o Hércules ele não vai tocar na bola 300 vezes. Só que a hora que você olha, o Hércules está de um lado dando um bote, a hora que ele olha para o lado direito, o Hércules está do lado direito dando um bote. É um cara que cobre, é o famoso, para você que gosta dos termos, box to box. É um cara que vai realmente desarmar e vai chegar ali, vai fazer esse primeiro passe para o Pochettino armar o time. Então, o Vojvoda encaixou, assim, e aí é aquilo que a gente, né, chovendo molhado. Porque não é de hoje que o trabalho do Fortaleza que vem crescendo. Desde 2021 o Vojvoda está à frente do Fortaleza. Segundo técnico mais longevo, né? Só atrás do Abel. Agora, a gente fala de um trabalho de um time que ficou 7 anos na Série C, subiu para a Série B, subiu para a Série A. Foi construindo tijolinho por tijolinho, né? Chega, faz uma campanha histórica que consegue encontrar e chegar na Libertadores pela primeira vez. Então, assim, é bem legal da gente ver, né? Crédito, obviamente, para o Paz, né? Que é o CEO, conseguiu organizar, mas o Vojvoda encaixou essas peças e os caras correm. Eu confesso que eu torço bastante pelo sucesso do Fortaleza, porque eu acho que é um modelo de trabalho a ser seguido, de fato. É um baita trabalho que a gestão do Fortaleza faz, mantendo o seu elenco, né? Sabendo contratar, sabendo das suas limitações financeiras e organizando. Não vai lá e gasta 50 milhões de um jogador que não vai entrar. Exatamente. Então, o Fortaleza merece, chegou no final da Sul-Americana no ano passado e merece, de fato, conquistas, porque é uma gestão invejável mesmo, que os clubes têm que seguir. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar... Tem alguma razão técnica? Não achamos essa razão, embora algumas desculpas tenham sido dadas. Gente, o principal jogo da rodada vale a liderança. E na tela você tem informações de Botafogo e Fortaleza. Esse eu quero ver. O jogo acontece às 9 da noite amanhã. Será o terceiro jogo em casa do Botafogo, do Fogão contra concorrentes à liderança e ao título, né? Lembrando que o Botafogo superou o Fla 4-1 e o Palmeiras por 1-0. Já tinha vencido o Palmeiras sem contar fora de casa. Sem contar a Libertadores. Defesa do Fogão reforçada. O Botafogo acaba de contratar Vitinho, lateral do Burnley. E essa é a novidade para mim, que é repatriar o Adrielson, que jogou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado e foi para o Lyon, outro time do Textor, no início desse ano. Como o Lyon contratou um monte de gente, o Textor arrebentou com o fair play financeiro lá da França, que também não tem muita moral para pedir fair play financeiro para ninguém, né? Claro. Está há anos ali alimentando o PSG, do Qatar. É capaz que o Lyon tenha que fingir que vai limpar a folha salarial, né? Pode ser que tenha a ver com isso, ou pode ser que o Adrielson esteja simplesmente satisfeito. Tricolor embalado, Júlio. Fortaleza não perde há 12 jogos e o técnico Vojvoda terá todo o elenco à disposição, com exceção de Marinho, Rossetto e o Caleb. Que são titulares. Não são titulares? Não, sem dúvida, nenhum deles. O Iago Pikachu em destaque na tela para você. Vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. Você concorda com o Pikachu? Não, coletivamente, eu acho o Botafogo o melhor time da temporada. Melhor, inclusive, que o Fortaleza, que é um belo time
coletivo. Individualmente eu vou discordar dele. Individualmente acho que não. Acho que é um... Flamengo ainda bem à frente. Flamengo, até o São Paulo acho que é à frente. Até o São Paulo à frente. Bem pra frente, os nomes do São Paulo são muito bons também. Quando a gente começa a olhar para o Botafogo, como funciona o time, a gente começa a exaltar individualmente certos jogadores, mas eles estão sendo potencializados por um time bem treinado que joga bem. Eu não estou falando que eles não são bons, mas eles parecem melhores até do que realmente são. Ou até se descobrem melhores do que são. Tem muitos bons jogadores no Botafogo, mas o grande segredo do time é o coletivo, né? E é um time recém-criado. Lembrei outro dia, né, que o time do Botafogo que entrou em campo contra o Palmeiras na Libertadores tinha um jogador que entrou em campo lá no fatídico 3-4 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. Um ano atrás, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro com, 12, 13, 14 pontos de vantagem. Isso é impressionante que você falou, porque a gente exalta muitas vezes o Fortaleza, o Atlético Paranaense, que contratam bem. O Botafogo, nesse ano, contratou muito bem, né? Muito bem. Bem caro, né? Alguns jogadores muito caros, o Matheus Martins, o próprio Luiz Henrique. Luiz Henrique nem se fala, né? Contratação mais cara. Não, essa era mais pedra cantada, mais certeira, e né? parece uma contratação do Lyon, né? Exato. É a história do PEX, torcedor de vários clubes. Então, são valores europeus. Mas eu acho que são os dois times que melhor jogam futebol no momento. Não à toa estão em primeiro e segundo lugar na tabela. Vem descansados? Vem descansado, semana inteira treinando. Então, eu imagino que vai ser um jogo muito intenso, muito pegado. É a característica do Botafogo. Acredito que jogando fora de casa e contra o Botafogo, né, que vai buscar a vitória, o Fortaleza vai conseguir jogar daquela maneira como ele gosta mais. Time vertical, no contra-ataque, conecta contra-ataques como poucos, assim, sabem exatamente o que fazer quando pressionam e conseguem recuperar a bola. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Tomara que não seja estragado por arbitragem. E não consigo visualizar aquele jogo amarrado, sabe? Aquela final de campeonato, entre aspas, que nenhum dos dois quer arriscar muito. Que nem a gente viu nos jogos da Copa do Brasil essa semana. Os jogos foram ruins. Muito. Né? A gente analisou aqui resultado, erros, acertos, mas essencialmente os 4 jogos da Copa do Brasil foram ruins. Todos eles. Tecnicamente muito fracos. E eu imagino que o Fortaleza e Botafogo e Fortaleza vão fazer um jogo diferente. Vão fazer um jogo de quem tem ambição, de quem quer ir para as cabeças. Não é uma final antecipada, não tem nada disso. Agora é lógico que, como o Fortaleza tem um jogo a menos, se ele consegue vencer fora de casa o Botafogo, que é o seu principal concorrente hoje, sem descartar Flamengo e Palmeiras, mas numericamente o Botafogo é o principal concorrente do Fortaleza, puxa vida, hein? Aí a gente já começa a falar de uma vantagem de mais de uma rodada. Né? Numa vantagem de você poder dar uma tropeçada e continuar na liderança. Então, o Fortaleza pode sair do Engenhão aí com uma liderança importante. Eu acho que ele não vai abrir mão da ambição de conseguir isso. E eu vejo também aí uma outra circunstância, um empatezinho fazendo Palmeiras e Flamengo, né, esfregarem as mãos. Claro. O Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense fora, o Flamengo joga fora também contra o Corinthians, né? Situações diferentes de Atlético Paranaense e Corinthians, nenhum dos dois jogos talvez seja fácil. De repente, o jogo contra o Corinthians, pela pressão, pode até se tornar fácil. A gente não sabe, teoricamente são dois jogos perigosos, mas ganháveis. Perigosos e ganháveis. O Adrielson, Júlio, ele foi esquecido pelo Dorival Júnior. Pelo Dorival. Bom. Pensando em convocação. Ele esteve em campo hoje na vitória do Lyon, aliás, um jogo espetacular, acho que terminou 4-3. Depois o Vitorino pode me contar. 4-3, né? A vitória diante do Estrasburgo. E estaria pensando em seleção brasileira. Uma volta para o Botafogo, para o futebol brasileiro, poderia reaproximá-lo? Você acha difícil? Não, poderia reaproximá-lo. Mas Será que ele joga bem menos que o Beraldo, por exemplo? Ele é bem menos conhecido do Dorival do que o Beraldo. Sim, né? Então, acho eu citei um exemplo ruim porque o Beraldo mas é os outros, do Dorival. Um é xodó e os outros 3 são melhores. Sim, os outros 3 são melhores. Né? São melhores e jogam num nível muito alto ali. Militão no Real Madrid. Sim. Marquinhos no Paris Saint-Germain, capitão do time. Ou um dos capitães, enfim, da seleção. E o Gabriel Magalhães num time que vai disputar o título inglês até o fim, né? O Arsenal. Então, eu acho muito difícil. Acho que esse quarteto de zaga
é possivelmente, salvo lesões, o quarteto da Copa de 2026. Eu acho tanto que o Dorival muda todo mundo depois da Copa América, mas não mexe no quarteto de zaga. Não mexe na linha eu ainda acho o Beraldo um patamar abaixo desses 3 que você citou. Concordo. E acho mais e acho ele no mesmo nível de vários outros bons zagueiros. E aí a questão confiança tem tudo a ver como um critério de desempate, né? Juventude também, futuro, a chance de depois de disputar outras Copas. Mas eu gosto muito dos 2 zagueiros do Flamengo, sempre falo aqui, né? Do Fabrício Bruno, do Léo Pereira. Sem falar no Léo Ortiz, né? Sem que falar além no de Léo bom Ortiz, zagueiro, é bom volante. Tá quebrando um galhaço no meio-campo também. Acho o Adrielson um bom jogador também. Falam muito do Murilo, que surgiu no Corinthians. Do Nottingham Forest. Do Nottingham Forest. Esse eu acho mais ameaça ao Beraldo do que todos os outros. Não, o Fabrício Bruno é uma ameaça também, porque ele foi bem com o Dorival nos jogos lá da Espanha e da Inglaterra, né? Sim. Não foi pra Copa América, mas ele foi bem com o Dorival. Acho que a 4ª vaga tá aberta, mas o Dorival tá escolhendo confiar no Beraldo. A gente falava muito do outro Murilo também, do Palmeiras, mas esse caiu um pouquinho nessa temporada. 6 empates, 3 derrotas, 70% de aproveitamento. Você percebe que o Botafogo tem um jogo a mais do que o Fortaleza e um ponto a menos. Zupac, a reportagem da Roberta Barroso traz alguns detalhes para a gente explorar. O fim da reportagem me chama aqui a atenção desse caráter, de certa forma, de final. Porque assim, se os dois nós pensarem grande, o Botafogo precisa pensar grande porque precisa ganhar em casa. Mas o Fortaleza, se empatar, o resultado não é ruim, é muito bom. Mas se ganhar, é um passo muito importante, ok, várias rodadas ainda. Como é que você imagina a abordagem de cada um para o duelo? O Fortaleza, acho que não para o seu torcedor, talvez também, mas acho que para o campeonato de uma maneira geral, o Fortaleza está naquela ainda de rodada após rodada ter que provar para os outros que ele vai ficar ali até o final. A gente não sabe qual vai ser a briga final do Fortaleza, mas ainda, mesmo com a campanha espetacular, é o time que menos perdeu no campeonato, só perdeu 3 vezes, vem num crescimento absurdo, né, de junho para cá, mas ainda está tendo que se provar de que essa vai ser a briga do Fortaleza. E claro que o jogo de amanhã é um jogo importante nesse quesito, e a gente já viu em jogos dessa grandeza o Fortaleza ir muito bem. Vamos lembrar, Fortaleza foi ao Maracanã e venceu o Flamengo. O Fortaleza recebeu o Palmeiras e tocou 3 no Palmeiras. Então é um time que já enfrentou os melhores do campeonato e venceu dentro e fora de casa. É o Fortaleza que já venceu o São Paulo no estádio do Morumbi também, sim, no comecinho do campeonato. Então, 2 vezes, aliás, já venceu o São Paulo. Então é um Fortaleza que tem condições de bater o Botafogo, mas vai ser um jogo muito interessante e eu espero um jogo muito rápido. Por que um jogo muito rápido? Porque são 2 equipes que jogam muito bem em transição. Não são equipes que ficam com a bola. O Fortaleza, que é o líder do campeonato, é o time que tem a menor posse do campeonato inteiro. Ninguém fica menos com a bola no Campeonato Brasileiro do que o Fortaleza. É um time de transição muito veloz. E o Botafogo é um time muito rápido para atacar também. Então a tendência é que seja um jogo de um ritmo muito acelerado, com as 2 equipes em pé de igualdade para esse tipo de duelo, né? Então dá para dizer que o jogo de amanhã é um jogo para 50-50. Deve ser um jogo incrível, muito legal de assistir, além do envolvimento de quem torce para os 2 times. E eu vi hoje um dado que é bem interessante, um levantamento do GE. O Fortaleza é o time que mais vezes jogou no Brasil, né, dos times de Série A no campeonato. E o Fortaleza viajou mais de 23 mil quilômetros, viajou 23 mil quilômetros a mais que o Botafogo na temporada. O desgaste que o time do Fortaleza carrega pela questão logística do Brasil e das competições, mais de 23 mil quilômetros de diferença entre o que o time viajou e o que o outro time viajou. E ainda assim, o Fortaleza vem com seu elenco, que é um elenco de nível parecido entre titulares e reservas, muito bem no campeonato. Jogo equilibrado, o jogo vai ser muito bom. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Botafogo e Fortaleza. Tem tudo para ser um jogaço no estádio Newton Santos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.